Meus amados, eu quero falar com vocês hoje sobre os dons do Espírito. Diga assim comigo, os dons do Espírito. E eu quero só começar a dizer para você que de longe eu não tenho a intenção de esgotar um assunto. Até porque um assunto como esse nós temos que ter pelo menos 5 domingos para poder ter uma noção basilar de uma exposição. Então não é a minha intenção de esgotar, de falar sobre tudo, mas eu quero falar sobre parte disso. Mas eu quero, antes da gente começar a ler qualquer coisa, eu quero distinguir para você o que alguns acham é um conceito diferente de dom e de talento. Alguns dizem que dom é aquilo que a pessoa nasce com uma certa habilidade inata. É aquilo que parece que ela já nasceu sabendo fazer. Ela tem uma facilidade, uma inclinação muito grande para fazer aquilo ali. O talento também é uma habilidade, mas não chega a ser uma habilidade inata, é uma habilidade desenvolvida. A pessoa pode não nascer com tanta inclinação para fazer determinadas coisas, no entanto, se ela for treinada, se ela estudar, se ela se dedicar, ela vai conseguir desenvolver bem, e para quem está de longe, chega até a pensar, poxa, ela tem um dom. Ela não tem um dom, ela teve um talento desenvolvido, porque ela se esforçou para aquilo ali. Né? Por exemplo, existem pessoas que na área da música, que nunca fizeram, cantores, por exemplo, nunca fizeram aula de técnica vocal, nunca estudou, e a pessoa canta de uma maneira fantástica. Outros cantam muito bem, mas é produto final de aulas, de muito exercício, né, de não tomar água gelada antes, não comer chocolate antes do canto. Então, entrega um resultado muito satisfatório, no entanto, é produto final de um esforço muito grande. Então, talvez essa seja, de maneira muito rápida, a diferença de um dom e de um talento. Na Bíblia, toda vez que se fala de habilidades pessoais, sempre está falando de dom. O talento na Bíblia, quando a gente encontra, por exemplo, lá em Mateus, está tratando de dinheiro. Né? Só abrindo parênteses, o talento na Bíblia, lembra aquela história que aquele senhor que deu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos? Aquilo lá é dinheiro. Então, o contexto de habilidades pessoais para determinadas funções na Bíblia sempre é levado para o contexto da palavra dom e não de talento. Mas eu quero começar a ler com vocês, mesmo eu não tendo tempo, não é a pretensão de esgotar, mas a gente quer ler algumas passagens para vocês poderem entender hoje. Eu quero começar lendo, está no telão aí, por favor, mas antes de eu ler, eu quero orar com você. Pai, nós queremos nessa noite estar diante de Ti com os nossos corações abertos. Então nós oramos que possa ter luz na mente e fogo no coração. Que haja quietude, que haja reverência à Tua palavra. E que nessa noite eu seja um profeta para a Tua igreja, em nome de Jesus. Veja no telão 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer que, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, por que é importante falar sobre isso na igreja? Nós somos uma igreja iniciante, nós estamos há 2 anos e quase 3 anos que temos cultos funcionando. Então, tem muito assunto que eu não falei ainda, que nem o pessoal fala, tem muito pano para as mangas ainda para frente. Então, a primeira vez que eu vou falar sobre dons nessa igreja é hoje. Mas, por que é importante a gente falar? Porque, o que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês conheçam sobre dons. Eu quero que vocês entendam o que é um dom. Qual a finalidade, qual a função, para que ele serve? Então ele fala, olha, eu quero que vocês não sejam ignorantes. Falando sobre dons, quando eu vou para o Novo Testamento, nós encontramos 5 passagens que vão falar sobre dons, em 4 livros diferentes. Primeiro, a gente vai estar lendo hoje, daqui a pouquinho, como nosso texto âncora, o texto nevrálgico de hoje, que é Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. A gente também encontra sobre dons, por exemplo, Paulo falando aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver todo o capítulo sobre dons. Você também vai ver, por exemplo, o capítulo 14 de 1 Coríntios também, Paulo vai falar sobre dons de falar em línguas, dons de profetizar. E a gente vai também, Paulo ainda continua falando sobre isso em Efésios capítulo 4. O capítulo 4 também é focado para dons. E por último, a gente encontra, por exemplo, Pedro falando sobre dons em 1 Pedro, capítulo 4. Então, essas são as 5 passagens, os 4 livros que a gente encontra no Novo Testamento, onde vai falar sobre diversos dons. Então, como eu falei há pouco,
Hoje eu vou estar falando sobre 7 dons. Mas existem só essas 5 passagens que eu falei, inúmeros dons que a gente não vai ter como entrar agora, que você pode ler depois, em nome de Jesus. Mas olha só, Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, não vai estar no telão, você pode notar aí, ele disse que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, existem muitos dons, muitos, são diversos. Hoje vamos explicitar 7, mas são muitos. Mas o Espírito, ou seja, quem dá esses dons, tem uma fonte única, que é o Espírito Santo. Então, por exemplo, só para você entender que a Trindade está envolvida na distribuição dos dons. Se você vê comigo, Romanos capítulo 12, quem dá os dons é o Pai. Em 1 Coríntios capítulo 12, quem dá os dons é o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, quem dá os dons é o Filho. Então, toda a Trindade envolvida em quê? Na distribuição dos dons. Diga assim, eu sou cheio de dons. Aleluia. Então, olha só, os dons, meus irmãos, são uma indicação do poder de Deus, não da nossa habilidade. Não tem nada a ver o dom que Deus me dá com as minhas próprias meritocracias. Não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus me deu. Amém ou não, gente? Veja no telão, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo disse que a manifestação do Espírito é concedida ao quê? A cada um. Visando o quê? Um fim proveitoso. Então, meus irmãos, todo crente tem pelo menos um dom. Então, ninguém que está aqui nesta plateia, ninguém que me acompanha pela internet agora, pode falar o seguinte, eu sou um sujeito sem dom. Se você falar isso, você está estritamente equivocado. Porque, olha só, o texto fala o seguinte, a cada um. Então, a Bíblia prova que você tem um dom, amém ou não, gente? Então, ele distribui a cada um. Então, todos que estão aqui, todos, sem exceção, Deus deu no mínimo um. E eu estou sendo bem pessimista. Porque as pessoas que eu conheço aqui têm inúmeros dons. Então, Deus nos abençoou com tantos dons. Quando a gente vai ainda para 1 Coríntios 12, 11, o texto vai dizer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Diga assim comigo, a cada um, individualmente. Diga assim, a cada um, individualmente. Então, olha só, o que Paulo está dizendo aqui? Ele vai distribuir como lhe apraz, ou seja, como ele quer. Então, o dom que Deus deu ao Alan, o dom de tocar sax, Deus deu porque Deus quis a ele, e não quis dar esse mesmo dom a mim. Que pena, viu, Alan? Então, Deus deu a cada um de maneira individual, como ele apraz, do jeito que ele quis dar. Então, ele que deu esse dom. Agora, isso aqui é interessante porque os dons são dados para suprir as necessidades dos outros. Isso aqui é muito forte. E não para glorificar nós mesmos. Então, deixa eu chamar a sua atenção aqui, porque aquilo que Deus te deu, o foco dessa mensagem hoje é o seguinte, todas as ferramentas que estão em minha vida, não é para o meu bel prazer ou para o meu orgulho. Eu sou o máximo. Eu sou o vice Jesus Cristo. Diga assim, misericórdia, Jesus. Não é isso. Tudo que Deus me deu, tudo é para quê? É para servir a outras pessoas. Veja o primeiro ponto da mensagem de hoje. Vamos entrar na mensagem agora. Os dons, eles visam aperfeiçoar. Diga assim, aperfeiçoar. Diga assim, desenvolver. Diga assim, edificar e servir a igreja. Então, esse é o quarteto basilar do meu dom. Ele serve para aperfeiçoar as pessoas. O dom da palavra que eu tenho é para aperfeiçoar a sua vida. Por exemplo, é para desenvolver pessoas, é para edificar pessoas e para servir pessoas. Agora, veja comigo, Efésios 4, versículo 12. Paulo disse aos irmãos de Éfeso, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, a finalidade do dom é para aperfeiçoar os santos. Ele continua, para o desempenho do seu serviço.
E ele continua, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom, na visão paulina, a igreja de Éfeso, aperfeiçoa, desempenha e edifica. Diga assim, aperfeiçoa, desempenha e edifica. Olha só o que Pedro fala em 1 Pedro 4,10, ele disse, servi uns aos outros, cada um, diga assim, conforme o dom que recebeu. Ele continua, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que é multiforme? Fala de pluralidade, das múltiplas facetas, das inúmeras maneiras que Deus usa, ser multiforme. Mas ele vai dizer que nós temos que servir uns aos outros. Então, o que você tem, eu volto a ressaltar, é para servir uns aos outros. Agora, eu vou servir conforme o quê? O meu dom. Diga assim, eu sirvo conforme o meu dom. Então, olha só, ele vai dizer, como bons despenseiros. Essa palavra despenseiro aqui, no grego original, é oikonomoi, fala de administrador, de mordomo, aquele que cuida da despensa. Então, nós somos o quê? O talento, o dom que Deus me deu, eu sou dispenseiro dele. Eu administro esse dom. Eu gerencio esse dom. Eu cuido desse dom. Porque esse dom, olha só, dispenseiro fala daquele que guarda a dispensa, como se fosse aquele almoxarife. Então, dentro de uma organização, de uma empresa, o almoxarifado, o setor de almoxarifado é aquele setor que vai distribuir, que vai alimentar a empresa com o que é necessário, sim ou não? Então, o dispenseiro é aquele como é que chama? Almoxarife? Almoxarife, né? O almoxarife que organiza e que distribui as coisas de acordo com a demanda. Então, eu sou um dispenseiro, essa é a visão de Pedro para os dons. Mas eu quero ler agora o texto que nós vamos estar hoje fazendo a nossa exposição. Veja no telão comigo, vamos estar hoje focados somente no livro de Romanos, capítulo 12, de 6 a 8. O texto disse que, tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele vai elencar agora 7 dons, vejam comigo. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Segundo, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Diga assim comigo, profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e ajuda. Vamos começar aqui então para você entender. O primeiro dom, vamos trabalhar ele agora, é o dom da profecia. Essa passagem, essa referência, quando a gente vai para a versão A Mensagem, começa o seguinte, veja no telão, o texto começa, se você prega, essa é a versão A Mensagem, limite-se a pregar o quê? O quê? A mensagem de Deus. Deixa eu desmistificar um entendimento errôneo, biblicamente falando, teologicamente. Hoje, quando se fala de profecia, muita gente entende o movimento neopentecostal, também o movimento pentecostalismo, que se fala de coisas futuras. E, biblicamente, profecia está falando o quê? Da palavra de Deus. Observe para cá. O que muita gente tem confundido é profecia com palavra de conhecimento. Amém ou não? Que é conhecimento. Deus revela, talvez que alguém precisa mudar, que alguém está em pecado, que alguém precisa de uma direção. Existe palavra de conhecimento, mas a profecia da Bíblia, aquele que prega, profecia, pregação, exposição da palavra. Então, hoje eu estou com o ofício de profeta, porque eu estou o quê? Pregando a Bíblia. Só para você entender isso aqui. Então, olha só o que o texto fala. Se você prega, limite-se à mensagem de Deus. Deixa eu falar algo para você. Eu já tive em alguns eventos grandes de muitas igrejas, onde pessoas vinham de caravanas distantes, pagando passagens, pagando hotel, despesas caras, e
terminou a mensagem e o preletor não leu um texto da Bíblia. Eu chamei meu pastor e falei, pastor, não acredito, não pode. Meu Deus, pastor, só contando historinha de Facebook, de TikTok, não sei de quê, contando piadinhas. Pastor, não pode, porque o texto fala o seguinte, se você prega, você tem que expor o quê? As Sagradas Letras. E, amados, vocês sabem que nós temos na nossa igreja um compromisso com expor a Bíblia, sim ou não? Nós respeitamos coach é coach, pregador é pregador. Pregador é pregador, psicólogo é psicólogo. Cada um tem a sua importância no reino. Mas quando se trata de Bíblia, ela tem que ser pregada, amém ou não? Então aplauda bem forte o Senhor por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, olha só, Paulo vai dizer, vamos para Corinto agora, 1 Corinto capítulo 14, versículo 13, ele vai dizer, o que profetiza, ou seja, o que prega, ok? O que prega a palavra, ele está falando para quem? Para homens, sim ou não? Homens e mulheres. Então, a pregação, ela tem alguns pontos basilares. Primeiro ponto é a edificação. Diga assim, edificação. Eu saio daqui animado, eu saio daqui cheio de fé, cheio de ânimo, realmente desafiado. O segundo ponto da pregação é o que é a profecia, é o que é a exortação. A gente vai estar vendo que a exortação aqui equivale a encorajamento. A pregação deve me encorajar a ser parecido com Jesus. Amém ou não, gente? E depois ele vai dizer que a pregação, a profecia bíblica deve me consolar. Então, ela me edifica, ela me encoraja e ela me consola. Diga assim, edifica, encoraja e consola. Essa é a finalidade da palavra profética, biblicamente falando, que a gente entende aqui. Agora, veja comigo, vamos voltar para o texto lá de Romanos capítulo 7. Então, o primeiro dom, o dom da profecia, falamos que é o dom da pregação da palavra. Segundo, o dom do serviço. O texto vai dizer, se ministério, ministério. Mas ministério, em algumas traduções, fala de serviço. Veja no telão, na mensagem diz que se você ajuda, apenas o quê? Ajude. Então, gente, o que é ministério? Diga assim, ministério é serviço. Diga assim, e não ser visto. Qual é o problema nosso? Que muitas vezes a gente quer ser visto. A gente quer que o pastor me olhe. A gente quer que as pessoas me dêem um feedback, dizendo, parabéns, legal. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, se eu recebo glória aqui, a minha glória ficou aqui. A Bíblia diz que se a tua mão direita der, que a esquerda não saiba. Porque se a esquerda souber, a sua glória ficou aqui. Então entenda que o dom do serviço é um dom fundamental dentro de uma igreja. E aqui é muito legal porque quando a gente vê o dom da profecia, ele é demonstrado através da pregação da palavra. Já o dom do serviço, serviço também fala no grego de diaconia, né? Fala de alguém do dom de trabalho, do dom de desenvolver, de entregar a sua vida em prol do reino de Deus. Então, esse dom é importante para que a igreja possa se estruturar e crescer como igreja. Por exemplo, a gente vê na Bíblia, se você for para Lucas capítulo 10, você vai estar vendo uma mulher chamada Marta. Aquela mulher tinha o dom do serviço, amém ou não? Você lembra da história que a Bíblia diz que Jesus chega com a sua comitiva e ela fica agitada, então ela começa a cozinhar, limpar a casa, arrumar os quartos, ver se os ar-condicionados estão ligados, se os banheiros estão limpos, se o frigobar tem água mineral para Jesus, se fosse hoje, né? Claro. Então ela se esmerava em servir, em dar o melhor. Isso é importante no reino de Deus. Mas olha só, não vai estar no telão, se você quer anotar, por favor, Marcos capítulo 10, vou estar lendo aqui para vocês, dos versículos 43 a 45, o texto diz, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem, Jesus falando dele próprio, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diga assim, Jesus veio para servir.
Meus irmãos, tem uma frase que fala o seguinte, que quem não serve, não serve. O evangelho é um aglomerado de pessoas que têm um coração de servo. Agora, eu quero contar uma historinha para vocês aqui, de um empresário em Fortaleza, que me convidou, anos atrás, um grande empresário, para ir para uma festa de comemoração do Natal da sua empresa. Ele tinha, eu acho que uns 50 e poucos funcionários. Era um churrasco grande, me convidou para me ir lá, tudo na palavra. E, irmãos, toda vez que convida um crente para um churrasco, ele geralmente não falha, né? Então eu digo, rapaz, como um bom crente, eu digo, estou lá para glorificar o nome de Deus, aleluia. Então, chegando lá, aquele empresário já era um senhor de idade, e eu vi que ele estava do lado do churrasqueiro. Os 50 funcionários sentados, as mesinhas arrumadas, e o cara cortava a carne, ele colocava na bandeja, e ele sentava, ele servia todo mundo, e ele ria, e conversava, e batia no ombro do pessoal. Eu fiquei tão impactado. Digo, que coração. Não precisava daquilo ali. Ele falava assim, Watson, esse aqui está comigo 25 anos. E aí? Conta a história aí. Watson, esse aqui está... Ele falou assim, cara, esses caras aqui são a minha família. Esses caras aqui são... Esses caras que me ajudaram a crescer. Eu chego junto com eles aqui. Eu compro moto para alguém. Eu vi que coração de servo. Nós aprendemos aqui em Marcos que o servo quer ser grande, o segredo é ser pequeno, é servir. Agora... Olha só, vamos voltar agora para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Mesmo que a minha intenção não é esgotar, eu quero dar uma andada na Bíblia em relação a isso. O que Paulo vai dizer? Entretanto, esse aqui é o último versículo do capítulo 12. Ele disse, entretanto, procurai, diga assim, com zelo, os melhores dons. Deus me deu alguns, mas Deus me dê aquele dom. Me dê o dom, me dê aquele dom, Senhor, se for da tua vontade. Senhor, me dê. Ele fala procurar, e eu acho muito interessante, porque esse verbo procurar, ele está no presente, a voz do verbo é ativa e o modo é imperativo. Procurai. É muito legal, porque a palavra grega é zelou, que significa tenha zelo, deseje ardentemente. No original fala, busque com empenho os dons. Irmãos, eu tenho pedido, Deus me deu o dom do evangelista, me deu o dom, Deus, de ganhar mais almas. Eu tenho orado por isso, porque eu acredito que nós podemos pedir, procurar, desejar, buscar com empenho os melhores dons. Então, se você já tem alguns dons, e você deseja outros, peça de Deus, busque isso, amém ou não, gente? Se ele vai conceder, isso diz respeito ao desejo dele ou não, mas eu posso buscar esses dons, isso é algo muito interessante. Agora vamos para o terceiro dom de hoje, diga assim, o dom do ensino. O dom do ensino, vamos lá para a versão a mensagem, se você ensina, apegue-se ao... Vamos lá, 1, 2, 3, se você ensina, apegue-se ao ensino. Deixa eu falar aqui para você. Algumas versões vão dizer, a gente viu na ARA, ele fala assim, esmere-se no ensino. Outras versões vão dizer, se dedique no ensino. Deixa eu falar para você que, como é que você sabe se você tem um dom de mestre ou não? Primeiro ponto, você tem que entender se você gosta de ler. Não vou perguntar aqui. Mas se você não gosta de ler, tenha certeza, como 1 mais 1 são 2, que você ainda não tem o dom do ensino. Porque uma das testificações é que você gosta de ler. Então o mestre, ele é aquela pessoa que ele passa muito tempo lendo, estudando, assistindo, pesquisando, escrevendo, memorizando. E muitas vezes o mestre, ele é criticado. Porque alguém faz uma pergunta para ele e quem não é mestre quer só resposta rápida. O que o mestre fala? Olha, é o seguinte, veja bem, isso aqui é assim, por causa disso aqui, daquilo ali, então dá toda uma volta e a pessoa fica assim, diga logo o que é.
Mas ele é ridicularizado, criticado por quem não é mestre, porque o mestre tem essa necessidade de explicar detalhes por detalhes, porque isso faz parte do seu perfil como mestre. Por exemplo, então, eu percebo que Deus me deu o dom de mestre. Porque, por exemplo, quando se trata de leitura, eu comecei a ler a Bíblia aos 6 anos de idade. Eu aprendi a ler, eu fiz 40, agora aprendi a ler na Bíblia. Eu lembro, já falei algumas vezes aqui, quando eu fiz 7 anos de idade, a gente morava numa cidade chamada Aveiro, no Pará. Uma cidadezinha pequena, 5 mil habitantes. E naquele dia eu estava lendo o Salmo 119. Isto é, eu já tinha vindo desde o capítulo 1 do Gênesis. Então, eu sempre gostei de ler. E há 34 anos eu estudo a palavra. Então, para mim, é uma clara testificação de que o mestre ele gosta desse ambiente de entendimento, de busca, de ensino, de aprendizado. Agora, o que é interessante para o mestre? Ele nunca se satisfaz com o que ele sabe. Eu costumo falar, de verdade, que eu sei que mais eu não sei do que eu sei. Quase eu usava as palavras de Sócrates, só sei que nada sei. Então o mestre, ele sempre sabe que falta muita coisa para ele. Então existe uma fome insaciável de estudar, de aprender. Isso é importante dentro da igreja. Por exemplo, então o mestre ele é sempre aprendiz. Por exemplo, os professores e os mestres são esses que preparam a futura geração. Por exemplo, existem pessoas que vão dar aula para o Kids. Eu lembro que algumas professoras da nossa igreja, quando eu era pequeno, elas falavam o seguinte para a pastora Angélica, que era pastora: olha, eu não aguento mais, pode tirar que eu vou ficar louco, eu não quero nem saber disso. Porque às vezes não tem o quê? Um chamado para o ensino infantil. Né? Às vezes o chamado é para andragogia. Andragogia é ensino de jovens e adultos, a pedagogia é para criança. Então, assim, é importante entender que são esses mestres que formam a futura geração. Meus amados, querendo ou não, nós temos que orar, como Paulo falou, Deus nos dê o dom de mestre. Para você que é pai, para você que é mãe, Deus me deu o dom de ensinar meu filho, de ademoestá-lo, de olhar nos olhos dele, de falar do teu amor, de ensinar. Então é preciso esse dom ser desenvolvido no nome de Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus, porque pela fé eu já tenho o dom do ensino. Quarto dom que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, ele disse que o dom da exortação. Mas a exortação também fala de encorajamento, ok? Então, veja na mensagem, diz que se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para que não se torne o quê? Autoritário. Olha só. Vamos lá. Então, algumas versões vão usar encorajamento, exortação, incentivo, todas são palavras sinônimas para poder falar da mesma coisa. Então, olha só, você conhece pessoas que alguém chega até ela super triste, cabisbaixo, desanimado com a vida, e ela começa a desabafar, e aquela outra começa a ouvir, depois que ela tem a vez de falar, ela começa a falar a palavra de animação, ela começa a encorajar, ela começa a citar a palavra, ela começa a olhar nos olhos da pessoa: você vai vencer. E com pouco tempo aquela pessoa, ela chegou assim, ó, e ela sai animada: vou vencer, vou crescer, vou romper, vai dar a volta por cima, Jesus é comigo. Porque essa pessoa tem o quê? O dom do encorajamento. Diga assim: obrigado, Jesus, porque eu recebo o dom do encorajamento. Então, olha só que coisa forte. Então, quando a gente vê o ensino, só voltando um pouquinho, ele se dirige ao entendimento. A exortação, ou seja, o encorajamento se dirige à consciência e às emoções da pessoa. Então, isso aqui é muito forte, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer: consoleis os desanimados. Meus irmãos, querendo ou não, é uma intimação bíblica para toda a igreja exercer o dom do encorajamento. Ou seja, consoleis, animem, encorajem quem está triste, quem está desanimado, dê uma palavra de ânimo, anime aquela pessoa, levante ela. Esse é o entendimento de Paulo. Então é uma comissão, é um chamamento para toda a igreja
nós exercermos o ministério do encorajamento. Então, veja comigo, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 29, não vai estar aí também, você pode notar aí. O texto vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for para edificação, diga assim, edificação, conforme a necessidade, e assim você vai transmitir graça para quem te ouve. Então, quem tem o dom do encorajamento tem que entender que não pode sair da sua boca palavras torpes, palavras de desgraças, palavras que vão estar desencorajando, que vão estar apequenando aquela pessoa. Não! A palavra diz, a sua boca tem que edificar, encorajar quem te ouve. Então deixa eu falar aqui para você que é discipulador, para você que é líder de ministério, para você que é pai, para você que é mãe, nós precisamos com urgência desempenhar o dom do encorajamento. Amém ou não? Olha só, os próprios psicólogos ensinam que as crianças não podem ser criticadas. Os pais ficam desdenhando das crianças, seu feio, seus cabelos não sei de quê, e a criança começa a receber aquilo ali como uma energia, como uma realidade na vida dela. Não, a criança caiu, levante, filho, você vai conseguir, vai dar certo, filho, calma, filho, amanhã dá certo. Então essas palavras de encorajamento devem fazer parte da nossa vida em nome de Jesus. Quer um exemplo na Bíblia? Vamos voltar para as Sagradas Letras. A Bíblia fala de um homem chamado Barnabé, e a palavra Barnabé quer dizer encorajador. Diga assim, encorajador. Esse homem, a palavra também fala de filho do encorajamento, filho da consolação. Esse homem foi aquele que acolheu, que abraçou o Saulo, que agora era Paulo. Lembra do perseguidor, daquele que prendia as pessoas, que matava, que queria realmente extinguir o cristianismo? Aquele sujeito se encontra com Cristo. E agora é um crente fervoroso, mas um cara que não tinha credibilidade na igreja em Jerusalém. E agora a Bíblia diz que Barnabé, o pai do encorajamento, ele chega e ele leva aquele sujeito. E fala, olha, esse cara aqui se converteu mesmo. Esse aqui é um homem de Deus. Da mesma forma, ele faz isso com João Marcos, que era o seu primo. Ele pega João Marcos, Paulo, depois tem algum aborrecimento com João Marcos, ele fala, olha, eu vou sair com João Marcos para o campo missionário, Paulo, você vai com Silas, Paulo, tudo bem? Ele pega João Marcos e consolida, encoraja João Marcos. A posteriori, Paulo fala, Timóteo, me manda João Marcos, porque me é muito útil hoje. Então diga assim, eu preciso ser um encorajador. Isso é um dom. Amém ou não, gente? Sabe por que muita gente não flui no discipulado? Sabe por que muita gente não flui no aconselhamento com o outro? Porque não sabe encorajar. Isso é preciso ser desenvolvido em nós. Vamos agora para o quinto dom. O dom da contribuição. Na versão Bíblia Livre para Todos, diz que se for repartir, então contribuição é repartir o que você tem. Então que façamos com generosidade. Meus irmãos, existe um dom de contribuir. Existe um dom de generosidade. Existe um dom de liberalidade. Por exemplo, se você for ler segunda Coríntios capítulo 8, você vai estar vendo a igreja da Macedônia, os macedônios, eles tinham um dom de contribuir ao ponto que eles davam mais do que podiam, Paulo falou. Então existe um dom de contribuição. Olha só, tem crente, não nessa igreja aqui, mas no evangelho por aí, que o seu coração não é teocêntrico. Prefixo tel, Deus do centro. Não. Ele é moneicêntrico, moneigrana. A grana, mamon, o amor às coisas materiais está no centro dele. Então tudo que ele faz é por dinheiro. Não é Deus. Então olha só, veja comigo que quem tem esse dom de contribuir, Deus deu a essa pessoa, observe nessa caminhada cristã, o dom de ganhar. Observe, quem tem o dom de contribuir, Deus também proporciona o dom de ganhar. Por quê? Porque essa pessoa que tem o dom de contribuir, Deus quer que ela tenha mais, para que ela possa dar mais, amém? Quantos tem dom de contribuição aqui? Eu declaro que você vai doar carros para a igreja, amém? Terrenos para a igreja,
prédios para a igreja, sítios para a igreja. Você vai sustentar missionários. Nós vamos plantar muitas igrejas nesse estado. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Tudo começa com oração, mas é preciso passar pela questão financeira. Nós sonhamos, nós falamos domingo passado, nós sonhamos que 1% da população da Paraíba vai ser da Paz Church. Hoje seriam 41 mil membros, se fosse hoje. Nós sonhamos de plantar muitas igrejas nesse estado. São 223 municípios. Para isso, precisamos de irmãos com o dom de contribuir e de ganhar. Diga assim, contribuir e de ganhar. Levante suas mãos. Pai, eu declaro que essa igreja é próspera. Não só de mente, mas também próspera de ideias, de networks, de empreendedorismo, de insights, em nome de Jesus. Veja comigo, no telão, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Não digas no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Em outras palavras, não diga a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a empresa que eu tenho, fui eu. Não diga isso. O que é que ele fala? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque, diga assim, é Ele. Diga assim, é Ele que me dá forças para adquirir riquezas. Então, olha só, é Ele que nos dá essa força. Então, Paulo vai falar que existe o dom da contribuição, que nós temos que orar por isso em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos um desejo de sair daqui logo, amém ou não? Já estamos aqui nesse auditório há 1 ano, somos gratos porque estamos aqui, amém? Estamos gratos, estamos felizes, mas nós temos um sonho de sair daqui. Sabe quando é que a gente vai sair? Quando nós tivermos recursos financeiros para poder sair daqui. Então eu oro que Deus levante nessa igreja pessoas com esse dom, para que a gente possa reforçar esse ministério e sair daqui logo em nome de Jesus. Diga assim, eu sou um desses. Aleluia. Vamos lá, o dom da liderança. Paulo vai falar o dom, quem preside. Presidir é traduzindo para liderança. Na mensagem diz, se você recebeu alguma responsabilidade, diga assim, não manipule. Em outras palavras, não aliene as pessoas. Você que é líder. Em outras palavras, não faça lavagem cerebral. Não precisa fazer os outros de marionete. Não! Não ameace ninguém. Não oprima ninguém. Não mande ninguém. Não! Ele fala na ARA, que a ARA quer dizer revista atualizada. O que preside com diligência. É interessante que essa palavra diligência aqui espodei, fala de aquele que lidera, seja zeloso, aquele que lidera, seja empenhado, aquele que lidera, seja sério, aquele que lidera, seja pronto. É isso que Paulo está ensinando aqui. Agora, quando a gente vai para a NVI, essa mesma passagem diz que se exercer liderança, que exerça com dedicação. Por exemplo, a NVT, na versão transformadora, fala que se for liderança, lidere de forma responsável. Diga assim, responsável. O que Deus confiou para você, a empresa que você tem, os funcionários que você tem, o discípulo que Deus confirmou que você discipulasse, o life que você lidera, saiba que você tem que liderar com responsabilidade. Isso aqui é algo muito forte. Vejamos no telão, 1 Tessalonicenses 5,12, diz que, agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Quem trabalha para Jesus aqui? Amém? Todos trabalham aqui. Então, o que Paulo está falando? Igreja, Paz Church, João Pessoa. Olhe uns para os outros com apreço. Ok? Amém ou não? Ele continua. Os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Acateis com apreço quem trabalha, quem preside e quem ademoesta. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Você que tem um discipulador. Acate-o com apreço. Você que tem um líder de life, acate aquele líder com apreço. Você que tem, por exemplo, você lidera algum ministério aqui na igreja, você está debaixo de algum ministério, acate o seu líder com apreço, porque isso aqui é um mandamento da palavra de Deus. Isso aqui é muito forte, porque a palavra aqui, por exemplo, para a gente entender melhor, a palavra presidir no grego prosteme, e fala de quê? De alguém que está em pé.
Então o líder nunca é aquele que está, a visão do grego, é nunca aquele que está sentado. Esse sentado é o quê? Aquele que está acomodado, aquele que está com os braços cruzados. Não, ele está sempre em pé, pronto. E muitas vezes assim, em pé não é no campo de batalha. Você lembra a história de que a Bíblia diz que Josué estava lá embaixo guerreando, Moisés estava onde? Em cima. Estava em pé, numa outra esfera espiritual, orando. Então, ele preciso estar em pé para que as coisas aconteçam. Veja no telão, João 10, 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, observe que quando se trata, por exemplo, de liderança, é preciso seguir. Então, o líder é seguido por pessoas. Eu quero falar sobre essa questão. Eu estava lendo esses dias um livro muito interessante sobre liderança. E um certo teórico chamado Stilbskoy, ele disse que para ser um líder bem-sucedido, nós precisamos ter uma mente de acadêmico, um coração de criança e um couro de rinoceronte. Diga assim, mente de acadêmico, coração de criança e couro de rinoceronte. Isso é um dos pontos para poder nos fazer líderes melhores. Por último, Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 12, ele vai falar sobre o dom da misericórdia, que também é traduzido como o dom da ajuda. A mensagem vai dizer, se você foi chamado para ajudar gente em angústia, diga assim, gente em angústia, olha só, fique de olhos abertos, seja rápido em responder. Talvez uma dica para quem custa responder o WhatsApp. Seja rápido. Olha só, seja rápido. E isso aqui é muito forte porque geralmente a ajuda ela tem que ser para aquele que está aflito, para aquele que está angustiado. Isso aqui é muito legal porque quando a gente vai lá, por exemplo, para Provérbios capítulo 3, versículo 28, ele vai falar o seguinte, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu dareis se tens como fazer contigo agora. Ou seja, toda vez que eu for ajudar alguém, diga assim, é para ontem. Diga assim, é para ontem. Não é aquele negócio de, poxa, é amanhã, não, é urgente, é para ajudar, vamos ajudar agora. É rápido, não diga isso, não volte amanhã, tem que ser rápido. Por exemplo, como é que eu posso ajudar uma pessoa? Às vezes, eu dou os meus ouvidos para um idoso. Geralmente, todo idoso gosta de conversar. Não é verdade? Então, toda vez que eu chego com um idoso, que eu sou mais novo, e eu ouço ele, e às vezes eu tenho que me esforçar para entender, eu estou sendo o quê? Eu estou ajudando aquele senhor, estou sendo parceiro, estou sendo amigo. Como é que eu posso ajudar alguém? Quando eu talvez ajudo um cadeirante a atravessar uma rua. Quando eu posso, por exemplo, talvez dar uma carona para o irmão da igreja. Irmãos, se vocês podem dar carona para alguém, dê carona. Amém ou não? Dê carona. Se você sabe que o irmão mora perto da sua casa e vem de Uber, puxa, pelo menos no domingo, se eu não passe lá, diga, irmão, posso pegar você. Isso é o quê? Um dom da misericórdia. Amém ou não, gente? O dom da ajuda. Nós temos no Evangelho algumas pessoas, quero falar rapidamente aqui. George Miller, ele criou, por exemplo, na Inglaterra, em 1780, ele criou, por exemplo, orfanatos para crianças vulneráveis de rua. Nós temos, por exemplo, Robert Hikes, que ele criou na Inglaterra também, a escola dominical para poder treinar pessoas no Evangelho. Nós temos, por exemplo, também Madre Teresa de Calcutá, que foi uma grande missionária na Índia, que entregou sua vida toda para pessoas vulneráveis lá de Calcutá. Nós temos, por exemplo, Charles Spurgeon, grande pregador, príncipe dos pregadores da Inglaterra. E ele, por exemplo, ele fundou orfanatos, ele fundou casas para mulheres solteiras, ele fundou escola para pastores, doava os livros, pagava para aquele pessoal estudar. Nós temos, por exemplo, em nossa igreja, meu vinho Eduardo Huber, o pastor que fundou essa igreja há 48 anos atrás. Veio dos Estados Unidos, entregou tudo que tinha, nunca recebeu um centavo da igreja, doou milhares de dólares pessoais, morreu no coração da Amazônia, morreu no hospital público em Parintins, numa situação
de vulnerabilidade. Escolheu isso, porque tudo que tinha entregou no Evangelho. Nós somos produto final de gente séria, irmãos. Eu quero terminar falando para você, fique em pé, por favor, para a gente já chegar ao final. Eu quero terminar falando para você que os dons espirituais que a gente leu agora em Romanos capítulo 12, eles revelam a riqueza e a diversidade do serviço cristão dentro do corpo de Cristo. Cada dom que nós citamos hoje, o dom da profecia, o dom do serviço, o dom do ensino, o dom do encorajamento, o dom da contribuição, o dom da liderança, o dom da ajuda, todos esses dons expressam exatamente a graça de Deus, com um propósito. Que propósito é esse? Edificar a igreja, promover a igreja e refletir, sobretudo, o amor de Deus em nossos corações. Eu termino falando para vocês que Paulo nos ensina nessa noite que todos os dons são igualmente valiosos. A Bíblia, em hipótese alguma, disse que quem prega é mais importante do que quem serve. Não! Essa é uma cultura nossa de querer ser visto, de querer ser midiático. Não! A Bíblia nunca distinguiu a importância e a relevância de um em detrimento do outro. Todos são importantes. Eu quero, último slide, veja no telão comigo, compreender e aplicar os dons espirituais. Não é apenas uma questão de função, é sobretudo, fala sobre a finalidade, a fidelidade, melhor dizendo, do chamado de Deus para nós amarmos o próximo. Não tem a ver com título, com posição, tem a ver com chamado, com serviço, com auxílio ao próximo. Vamos estar cantando uma canção que vai falar sobre dom nessa noite. E eu quero terminar dizendo para você, Paulo diz, 1 Coríntios 12, 31, procurai com zelo os melhores dons. Você pode, nesse momento agora, Deus, reaviva aquele dom que o Senhor já me deu. Ou talvez você tenha sonhos por um dom específico. Na Bíblia nós não temos nenhuma passagem que diz que Deus falou de doar dom. Não. O texto fala procurai, ou seja, tenha desejo, busque com intensidade os melhores dons. Então você pode buscar dons, você pode pedir dons do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus.